Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Peço a gentileza que todos desliguem os aparelhos celulares. Gostaria de pedir que quem não assinou a lista de presença, por favor, assine a lista na recepção. Aviso ainda que, quando do uso da palavra, profiram inicialmente seu nome e não se manifestem fora do microfone, pois a sessão está sendo transmitida ao vivo, além de precisarmos do registro audiovisual para convalidar os debates. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Cleverson Tanaka, vice-presidente da Câmara de Vereadores e presidente desta audiência. Convido também o vereador Iagan Dadan, primeiro secretário, o vereador Fafá, proponente desta audiência, excelentíssimo senhor deputado João Amin, convido, representando o executivo, o secretário Eliseu, engenheira Raviane também, por favor, Mota da Defesa Civil, Tenente Cárceres, representando a PM. Lembramos que a composição da mesa é mera formalidade, sendo que sintam-se todos parte dessa mesa. Passo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, secretário Juliano. Boa noite a todos. Sempre é um prazer na Casa do Povo, como é costumeiramente chamada, para mais uma audiência pública. Diga-se passagem, a primeira audiência pública do ano. Audiência essa que foi proposta pelo vereador Fafá, e que passo, então, o início dos trabalhos. Falava do vereador Fafá, que defende a instituição do Plano de Mobilidade Urbana e propôs, e será discutido com a população, diante da importância da mobilidade do cotidiano da nossa cidade. Sempre é bom lembrar que na audiência pública, especialmente esta, houve requerimentos solicitados pelo vereador Fabrício ao Poder Legislativo, claro que convocou também a este debate o Poder Executivo, Polícia Militar, o Departamento de Trânsito, DETRAME, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a concessionária Autopista Litoral, a Polícia Rodoviária Federal, associações de bairros, organizações não governamentais, as ONGs e demais segmentos voltados, inclusive, ao ciclismo. Esta audiência é regida pelo edital de convocação, que foi devidamente publicado, maciçamente divulgado em mídias digitais, além de ter sido enviada por e-mail, como já falamos, às entidades. Pedimos a todos a compreensão e sensatez e o respeito às normas da audiência pública, a qual, reduzida a termo, possui o condão de buscar melhorias à mobilidade urbana de Itapema. Lembro aos senhores e senhoras que, pelos 10 minutos seguintes, se alguém desejar fazer o uso da palavra, deverá realizar a inscrição na recepção e, se ainda não o fez, tendo cada orador 5 minutos para explanações. Convoco ele que foi o proponente desta audiência pública, o vereador Fafá, para que faça as suas explanações, as suas devidas. Boa noite, presidente Tanaka, vereador Iagan, vereador Gedo Dimar, que se faz presente. Cumprimento também nosso deputado estadual, presidente da Comissão de Transporte, deputado João Amin, secretário de Planejamento Eliseu, representante do DETRAME, sempre presente aqui nessas discussões do Plano de Mobilidade, a engenheira Raviane, ao nosso sempre querido Cabo Mota, Defesa Civil, e ao comandante Cáceres, que vem representar a Polícia Militar aqui do município de Itapema no dia de hoje. Também quero comentar aqui, saudar meu pai e minha mãe que se fazem presente no plenário, a todos os funcionários públicos aqui, a Associação Deficientes de Itapema, a AD, que se sempre fazendo um belo trabalho no nosso município, também o Pedal Itapema, através do sempre conhecido Mala, né, vem desenvolvendo nosso trabalho com os ciclistas,
e a todos os representantes, presidente da FACE, secretário de governo Marcelo, assessores do deputado João Amin. E, infelizmente, mais uma vez, e eu não vou me cansar, vereadores, de fazer audiência pública e solicitar audiência pública para discussão. Porque enquanto estiver no meu mandato, eu acredito que o melhor possível é estar aqui a comunidade trazendo também os seus pareceres, as suas colocações junto a esta Casa de Leis para a gente melhorar ainda mais. Mas nós temos que aproveitar que a gente está presente para fazer uma boa audiência, uma boa discussão e assim levar o que a gente necessita para soluções viáveis para o nosso município. Fui relator do plano de mobilidade desta Casa Legislativa, um plano que hoje já tem que se melhorar, já é defasado, Raviane, a gente sabe disso, em muitas questões aqui, mas a gente vê um diagnóstico expressivo no sistema viário de automóveis, na parte de acessibilidade, na parte cicloviária, no transporte comercial, no transporte público coletivo, e também já temos prognóstico nesse plano. Nós temos toda a parte de mapeamento, né? Inclusive citei hoje na rádio a colocação do vereador Iagan na reunião da Associação de Moradores, onde ele explanou muito bem várias questões desse plano de mobilidade, e a gente vem buscando soluções. A última audiência pública que foi realizada pela Assembleia Legislativa nessa Casa de Leis, na Câmara de Vereadores, através da Comissão de Transporte, no qual o presidente de deputado João Amin fez, nós já tivemos êxitos. Claro que não tudo que a gente pretendia, mas conseguimos a abertura daquela via no bairro Tabuleiro, a saída do túnel do Tabuleiro para a entrada na BR-101, já conseguimos a iluminação também, que já vem sendo brigado muito no nosso município. Semana passada estive em Brasília, na NTT, com outras reivindicações, e eles foram muito solistas conosco e falaram que vão também realizar a continuidade da iluminação que o vereador Tiãozinho vem debatendo aqui, junto com o vereador Osmari, que é do bairro Ilhota, né, a continuidade ali no Morro da Calota, nessa iluminação, isso visando a linha de interesse federal, que é da concessionária autopista NTT. Também a abertura daquela via em frente ao motel ali, quilômetro 153, 56, se eu não me engano, fuja aqui a memória, mas todos sabem que já era uma via aberta também, a abertura novamente, principalmente a briga pelos elevados, porque túneis hoje na cidade não suporta, e a retirada da Polícia Federal pelo trânsito que vem debatendo, mas isso a gente vai ter que debater. A gente convocou a Polícia Federal para estar aqui presente, mas infelizmente não estávamos, e também as ciclovias das marginais. Hoje nós precisamos urgentemente dessas ciclovias que fazem as ligações entre os bairros e principalmente nas marginais. Cito aí hoje uma ciclovia de extrema importância que é entre a minha praia e o bairro Centro, que é a ciclovia na Marginal Leste, ali no quilômetro 150. Então, são alguns questionamentos, né, que a gente vem aqui colocando e que a gente vai querer debater com vocês, com os demais membros da mesa também, para saber aí do que a gente pode levantar de soluções e levar também num conjunto legislativo, executivo, Assembleia e também a Câmara Federal, junto com os nossos deputados, para que a gente faça o melhor para o nosso município. E desde já agradeço a presença de cada um de vocês, a quem nos acompanha pela rede social aí na TV Câmara, e desde já a gente está à disposição e vamos aguardar a discussão aí desta audiência pública, que eu esperava um quórum bem maior, vereadores, mas mais uma vez a gente vê que o desinteresse também está grande, mas a gente vai continuar lutando pelo interesse da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fafá. Bom, nós temos ainda mais alguns minutos para aqueles que ainda queiram usar o uso da palavra para se inscrever. Diante disso, eu vou passar também a palavra aos integrantes da mesa, que façam as suas considerações iniciais. Deputado João Amin, quer fazer uso da palavra já? Eu ia chamá-lo por último, mas então vamos lá. O deputado encara já de prima. Isso aí. Deputado João Amin, prazer tê-lo conosco aqui, a Assembleia Legislativa sendo representada por Vossa Excelência hoje. Boa noite. Bom, obrigado, vereador Tanaka, vereador Iagan. Queria cumprimentar o vereador Fafá, o proponente desse nosso encontro hoje aqui, para nós tratarmos sobre mobilidade urbana, um tema bem complexo, independendo da cidade, se ela é de grande, médio ou pequeno porte, né? Cumprimentar o Eliseu, secretário de Planejamento, a Raviane,
responsável pelo trânsito, o Cabo Mota, o Cáceres, representando aqui a Polícia Militar. Cumprimentar de maneira especial a senhora Maria e o Ivo, os pais do vereador Fabrício, né? O Marcelo, o Neto, a Tayane, que fazem parte da equipe do vereador Fafá, que muito bem ajudam o seu mandato. E dizer que a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa tem a obrigação de estar aqui hoje. Esse é o meu papel, de representar o Poder Legislativo Estadual nessa importante discussão que o Fafá provoca aqui, para nós estarmos aqui. Fazendo um rápido retrospecto, nós já viemos aqui discutir terreno de Marinha. O auditório da Câmara estava realmente bem prestigiado, até porque é um tema que chama bastante atenção. A gente já teve bons momentos, difíceis momentos aqui na cidade, né? O acesso do Tabuleiro, da saída do Tabuleiro à BR-101, que foi objeto de audiência pública aqui. A comissão estava provocada pelo vereador Fafá discutindo a matéria e fomos bem sucedidos na época. A iluminação de parte da BR-101, a gente ainda precisa que outro grande trajeto seja iluminado, mas mesmo assim o vereador Fafá nos provocou e a gente cobrou da NTT, dos órgãos responsáveis, essa grande briga que não era do Fafá, era da Câmara de Vereadores, é da cidade, da prefeita, né? A gente sabe que agora, com a ponte da Marginal do Rio Camboriú, que já foi anunciada pelo governo federal, vai sobrecarregar ainda mais aqui a região de Itapema. E a região de Itapema sofre principalmente sob dois aspectos. Primeiro, porque é uma cidade muito bela, que traz muitos turistas, e a população flutuante faz com que a mobilidade seja uma questão muito complexa. Outro aspecto a ser ressaltado é que a BR-101 corta a cidade. Isso faz com que as dificuldades, seja a nível municipal, estadual, federal, sejam muito difíceis, né? O vereador Fafá tem um projeto com relação ao tema. Eu fui o proponente do projeto na Assembleia do Sistema Cicloviário de Santa Catarina, que o governador Moisés sancionou, né, obrigando os municípios a se interligarem. Todas as obras estaduais vão ter que contemplar a bicicleta como meio de transporte, e isso aumenta ainda mais as nossas dificuldades. Eu vejo com muita tristeza hoje aqui a ausência da NTT e da Autopista Litoral Sul, que tinham a obrigação de estar aqui. Vou fazer o registro amanhã na Assembleia, Fafá, porque é um desrespeito não aos vereadores, ao Tanaka, ao Iagan e ao Fafá, é um desrespeito à cidade de Itapema, que tem uma contribuição muito forte no pedágio, né? Então a gente serve para pagar o que é beneficiado à autopista, mas a autopista não vem aqui prestar esclarecimentos. O pior de tudo é a NTT servindo de advogada da autopista, em vez de ser advogado do cidadão. Então isso é muito ruim. E Fafá, esse assunto vai ter que ser pauta aqui na cidade. Me coloco à disposição na Assembleia Legislativa e, como falei há pouco na rádio, que o Fórum Parlamentar Catarinense leve essas reivindicações que vão ser colocadas hoje aqui, até porque essa audiência vai ser transformada numa ata, ou seja, num documento público, para que a gente possa levar ao Fórum Parlamentar, aos nossos 16 deputados federais, aos nossos 3 senadores, os anseios, e que a gente possa cobrar o que for a responsabilidade do governo federal através do Fórum e o que for a responsabilidade do governo do Estado através da Assembleia Legislativa. É para isso que nós estamos aqui hoje, é para isso que eu vim aqui a Itapema hoje, onde eu sempre sou muito bem tratado, mas num assunto bem complexo, bem importante, para que a gente possa cobrar dos responsáveis as benfeitorias na cidade. E dizer, o Fafá acabou de ser surpreendido com notícias boas aqui sobre o Ministério das Cidades,
né, do programa Avançar Cidades, cobrar também do nosso fórum parlamentar os recursos necessários para as obras que estão já com projetos no governo federal. Parabéns, Fafá, por provocar esse assunto, por trazer aqui as autoridades que se dispuseram a vir prestigiar aqui, e pode ter certeza, lá na Assembleia eu vou cobrar dos que se ausentaram desse debate e teriam a obrigação de estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Amin. Mais alguém da mesa que queira se pronunciar? Senão nós passamos a população, ao público que se inscreveu também. Registro também a presença dos jornalistas Marquinhos e Flávio Silva também, da Rádio Cidade, e a presença da imprensa também nós registramos. Está a presidente da Fundação Ambiental Área Costeira, a presidente Carol, demais membros, Marcelo, Maurício também do Poder Executivo, a secretária de Turismo também, Noeli, que se faz presente, a todos que se fazem presentes aqui a gente sempre vai nomeá-los. Bom, inscrito para fazer uso da palavra, Richard Bronze. Boa noite a todos. Eu sou Richard Bronze, sou morador aqui da cidade de Itapema. Quero cumprimentar a mesa, aos vereadores que estão aqui presentes, todos os vereadores, todas as autoridades e também ao público de Itapema e as pessoas que vieram nos ouvir. Eu tive interesse, eu tive a informação dessa audiência, vereadores e a Câmara, e foi algo muito interessante para mim, porque há algum tempo eu já venho batendo na tecla também a respeito da mobilidade urbana da cidade de Itapema. E trazendo essa audiência, talvez uma visão do público. Eu também esperava que haveria uma grande quantidade de pessoas aqui representando aos moradores, e por isso que eu vim aqui representando os moradores, não só de um bairro, mas de toda a cidade. Vereadores, e bem diretamente ao vereador Fafá, que eu percebi na sua movimentação política, que tem também o uso de bicicleta, que faz uso da bicicleta, que se manifestou nas redes sociais. E eu quero trazer um detalhe: eu também sou utilizador das redes sociais e também da bicicleta. E o que acontece? Nós percebemos que quando nós falamos de mobilidade urbana na cidade de Itapema, nós pensamos talvez só no trânsito de bicicletas, às vezes carros, mas esquecemos também que a mobilidade urbana deve envolver os deficientes físicos, que na nossa cidade peca-se muito nessa área, uma vez que nós não temos recuos adequados das moradias. Peca-se muito também aos deficientes visuais, ao qual, por causa desse recuo, as pessoas não conseguem transitar. E, inclusive, incluir nessa discussão, vereadores e a Câmara, a questão do asfalto. Asfalto no município tem sido um grande problema, mas uma grande dificuldade, porque quem faz uso da mobilidade urbana precisa de uma rua asfaltada, precisa de uma pavimentação adequada, e é o que nós sentimos muita falta no município. Nós temos muita reclamação, eu posto muitas vezes as informações de buracos, de coisas que acontecem na cidade, e a maioria das pessoas vem dizer que esse é um grande problema que também influencia na mobilidade urbana do município. Então eu acho que essa discussão tem que ser talvez até mais ampla. Eu sei que os vereadores trouxeram essa discussão para tratar também da BR-101, dos acessos de travessia entre os bairros, mas acho que deveríamos também pensar nesse lado, que nós precisamos pensar amplamente para que essa mudança no plano possa ser efetiva, para que todos possam utilizar. Não adianta nós revitalizarmos talvez a divisão entre o município, entre um bairro e outro, e esquecemos que muitos carros não acessam certas ruas que poderiam estar acessando e tendo melhor trânsito pela dificuldade do asfalto. Tem pessoas que têm que desviar 2, 3, 4 ruas em virtude de buraco, em virtude de não conseguir transitar. É o exemplo da rua 254, que vários vereadores foram lá verificar e não houve nenhuma situação, nenhuma resposta do poder público. Não quero aqui fazer juízo de valor para nenhuma administração, nem para a Câmara, quem foi, quem deixou de fazer ou quem vai fazer, mas que nós, poder público, e nós moradores, possamos abrir os olhos para que isso deva ser resolvido daqui para frente. Então fica essa minha pergunta e também a minha indagação,
que nós possamos incluir nessa situação, nas medidas que forem tomadas, também as medidas para solucionar a questão de pavimentação, a questão também dos recuos entre as propriedades e também para as acessibilidades às pessoas deficientes físicas, visuais, na situação aqui de Itapema. Essa é a minha posição, minha participação, e eu agradeço a todos pela oportunidade da fala aqui. Obrigado. Obrigado, seu Richard Bronze. A palavra está aberta, inclusive. Não houve pergunta, mas alguma manifestação dos poderes aqui constituídos, fiquem à vontade. Inscrito também para fazer o uso da palavra, Artêmio Mesadri. Senhor presidente e demais membros da mesa e participantes aqui, boa noite. Eu faço parte do Lions Club aqui da cidade e eu queria fazer uma colocação paralela à movimentação urbana, que é com referência à arborização da cidade. Das 10 horas da manhã até as 4 da tarde, para a gente andar aqui no centro da cidade é uma dificuldade, é muito quente. Então eu sugiro que, paralelo a esse trabalho aí, se faça uma arborização já com plantas grandes, não aquela pequenininha onde cada um que passa arranca uma folha e aquela árvore não vem. Essa é a minha colocação. Muito obrigado. Obrigado, senhor Artêmio. A palavra está aberta. Bom, se alguém não temos mais inscritos aqui, na sequência a gente passa ao pronunciamento da mesa. Eu quero registrar também a presença da Associação dos Deficientes de Itapema, que se fazem presentes também, um trabalho bonito que estão realizando aí. Vamos à palavra então, vereador Iagã. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento o presidente desta reunião, vereador Tanaka, e assim estendo meus cumprimentos às demais autoridades aqui presentes, distinto público. Primeiramente, agradeço a todos que vieram a esta reunião e dizer que o Plano de Mobilidade Urbana de Itapema, foi um plano, um projeto de lei debatido com a sociedade por demasiadamente várias pessoas de todos os bairros participaram, e ele tem um grande objetivo. Ele trata toda a mobilidade, todo o sistema modal, seja veículos, pedestres e também ciclovias, que é o tema específico dessa noite. Parabenizo o vereador Fabrício por trazer este tema tão importante, que é a questão das ciclovias e ciclofaixas, e dizer que o Plano de Mobilidade Urbana ele foi aprovado em 2017 e ele previa a contemplação de 45 quilômetros, que é o plano de meta para 10 anos, 45 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas. E ele trabalha em 2 etapas de elaboração. Primeiramente, 36 quilômetros na primeira etapa, que seria os 5 anos, ou seja, de 2017 até 2022, segundo o plano de mobilidade, deveriam ser construídos 36 quilômetros de ciclovias. E, num segundo momento, 9 quilômetros, que seria do 6º ano até o 10º ano, totalizando 45 quilômetros. Mas nós também temos que verificar aonde construir, porque em determinados locais, como bem falado pelo cidadão Richard, não há espaço. Ou, no mínimo, precisa haver uma revitalização das avenidas. Por isso, qualquer plano de mobilidade precisa de uma força atuante, em especial da Secretaria de Planejamento, que tem a competência de prever o planejamento dessas ciclovias. Nós temos um outro problema aqui, e até agora critico a questão da Celesc, pois o maior problema da mobilidade e acessibilidade são os postes nas calçadas. Deficiente visual sofre, cadeirante sofre. Uma mãe com uma cadeira, um carrinho de bebê, tem dificuldade na circulação nas calçadas. Não vou nem dizer a questão das inclinações, que não é o tema hoje. Mas por isso eu gostaria de perguntar ao secretário de Planejamento se já há um projeto de expansão
dessas ciclovias. Por exemplo, vamos começar quando na Nereu Ramos? Na Avenida Nereu Ramos? Quando na segunda avenida? E na terceira, e assim por diante. Porque o plano de mobilidade, ele não diz no dia X começa as obras. Por quê? Depende de orçamento, depende de planejamento, tudo isso compete ao Poder Executivo. Uma outra situação, agora ressalto a fala do deputado João Amin. Parabéns pela presença, deputado. Itapema tem muito a agradecer a Vossa Excelência, que nunca se furta de participar das audiências públicas. A questão da NTT e da autopista litoral. Itapema tem um problema que algumas cidades não possuem, que a BR-101, ela não é uma BR comum. Hoje ela é uma via de acesso aos moradores. Para você chegar até o bairro Ilhota, obrigatoriamente você tem que seguir pela BR-101. Então, praticamente, ela virou uma avenida no meio de uma cidade. E não há ciclovias nas marginais. E onde mora a maior parte da massa trabalhadora de Itapema? Do outro lado da BR. Bairro Morrete, Jardim Praia Mar, Várzea. E essas pessoas têm dificuldade. O cidadão comum, o pedestre, tem dificuldade de transitar pelas marginais. Quem dera o cidadão que utiliza da bicicleta. Então, critico aqui a falta e a ausência da NTT e da autopista litoral, que deveriam dar essas respostas, pelo menos apresentar um plano de mobilidade no sentido de implantação, porque não adianta também, eu vou novamente citar o nosso amigo Richard, os vereadores, seja Poder Legislativo em nível estadual, federal, municipal, cobrar e exigir, se não há contraprestação de quem deveria resolver. Então, a questão, quando, se é que está no contrato, se é que a autopista litoral tem esta obrigação de implantar as ciclovias nas marginais, que é muito importante, seja pela segurança, como também pela necessidade de interligação dos bairros. Porque o que o plano de mobilidade prevê? Que o cidadão que está lá no bairro Ilhota, ele possa chegar com tranquilidade e segurança na meia praia, e vice-versa. Obrigado pela palavra e pelo espaço, presidente. Obrigado, vereador Iagan. Secretário Eliseu, foi direcionada uma pergunta a Vossa Excelência também. Boa noite. Boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui também fazendo parte da mesa e parabenizar o vereador Fafá, o proponente dessa audiência pública. Dessa forma também já aproveito e cumprimento também os demais membros da mesa e os que estão aqui para fazer parte também dessa discussão. Bom, primeiramente, evidentemente que a Secretaria de Planejamento é a responsável pela mobilidade urbana de exercer o plano de mobilidade. O município encaminhou, então, a princípio, o plano de mobilidade para a Câmara de Vereadores, foram feitas as audiências públicas e foi aprovado o plano de mobilidade. Esse era o primeiro passo, o passo mais importante. O município, a grande pergunta, qual seria? Bom, o que o município está fazendo em relação ao plano de mobilidade? Qual é a estratégia do município? Primeiramente, nós estamos desenvolvendo projetos, né, que já estão bem avançados, de adequação das vias conforme o plano de mobilidade. Bom, nós temos que ter uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? Primeiro, as vias de grandes fluxos. Nós não vamos mexer nas demais vias sem olhar para uma avenida Nereu Ramos, uma avenida Governador Celso Ramos, uma terceira avenida, a segunda avenida, que são onde nós temos o maior fluxo. Então, a estratégia do município, primeiramente, são esses projetos. Inclusive, alguns projetos nós já temos aprovados, né, na Caixa Econômica Federal, estamos fazendo parte do Avançar Cidades e estamos bem otimistas com relação para a implantação desses projetos. Bom, os projetos em andamento do início da Governador Celso Ramos, popularmente que a gente conhece do Trevo das Peixarias, né, até a Avenida Nereu Ramos, no ponto, lá da ponte do Perequê, já nós temos a contemplação, inclusive, de ciclovia, que vai ligar esse trecho das principais avenidas.
Temos também a Terceira Avenida, que nós já temos um projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal, do programa Avançar Cidades. Isso, brevemente, já vamos iniciar a execução das obras, né? Eu trouxe alguns dados também da nossa captação de recurso que já foi me passado, né? Por exemplo, eu posso falar a vocês sobre a Avenida Nereu Ramos. Nós temos estamos contemplados com uma verba de R$4.200.000, aproximadamente, e temos ali no nosso projeto em torno de 3.600 metros de ciclovia, né? Temos 4.306 metros de calçada. A sinalização viária vai ser contemplada em 4.140 metros quadrados, né? Medidas de moderação de tráfego, nós temos aproximadamente 3.450 metros quadrados para a Avenida Nereu Ramos. E também, como o cidadão citou, né, arborização e paisagismo em torno de 3.852 metros quadrados. Isso somente para a Avenida Nereu Ramos. A Avenida Celso Ramos, estamos contemplando com abrigo de passageiros, 5 unidades, ciclofaixa em torno de 1.750 metros e o recapeamento de 1.750 metros na Avenida Governador Celso Ramos. Também foi estratégia, além da Segunda Avenida e da Terceira Avenida, a Terceira Avenida, que vai contemplar o projeto já aprovado, em torno de 1.590 metros de calçadas, 625 metros de ciclofaixa, sinalização viária 1.265 metros quadrados e medidas de moderação de tráfego 3.000 metros quadrados. Também não vou me alongar muito a esses detalhes, né? Mas isso é só para colocar o que o município já tem em projeto em andamento e aprovado. A arborização e paisagismo da Terceira Avenida também vai contemplar em torno de 1.177 metros quadrados. Bom, além disso, achamos importante, além dessas avenidas principais, também já darmos encaminhamento, onde já temos aprovado o projeto da Rua 406 e 406C, que é localizado no bairro Morretes. Então, ali eu posso também citar alguns dados para vocês. Temos no projeto 2.140 metros de calçadas, foi contemplado também 914 metros de ciclofaixa, sinalização viária 1.714 metros e medidas de moderação de tráfego 3.150. Bom, como eu já havia falado, uma das preocupações é a ligação da ciclofaixa entre os bairros principais do nosso município, que seria, evidentemente, não menosprezando os demais, mas é onde que nós temos o maior fluxo, que seria, então, o centro de Itapema e o bairro Meia Praia. Vão ser contemplados com essa ligação de ciclofaixa, né? E estamos também olhando com um olhar especial aí para a Rua 406 e 406C. Então, o plano de mobilidade não é algo que a gente consegue implantar de uma hora para outra. Algumas coisas são a médio prazo, outras são a longo prazo, mas o município está avançando positivamente para a concretização dessa adequação do plano de mobilidade. Sabemos que esse problema não é só do município de Itapema. Vocês podem ir na cidade de Balneário Camboriú, vocês podem ir na cidade de Itajaí, vocês podem ir em todas as cidades, nas grandes cidades do nosso Brasil, que nós temos esse problema de mobilidade. Nós estamos no caminho certo e, se Deus quiser, futuramente nós vamos agradecer por essa audiência pública, pela aprovação do plano de mobilidade e pelo Poder Executivo de incentivar e colocar em prática o plano de mobilidade. Obrigado. Obrigado, secretário. A palavra continua aberta para perguntas. Nós quebramos um pouquinho o protocolo da nossa audiência. Eu tenho uma dúvida, me parece que o vereador Fabrício pode tirar essa dúvida, ou o secretário.
prazos para isso? Eu sei que faz parte de projetos que foram aprovados. Quais são os prazos? Bom, Tanaka, os projetos, primeiro nós precisamos da aprovação desses projetos, né? Até o Marcelo, ele pode até me subsidiar, com a contemplação já desse projeto da rua 406C, já aprovado, da Terceira Avenida, isso em torno de 60 dias nesse processo de licitação. Já estamos iniciando esses trabalhos, né? A execução. Para complementar, por favor, presidente. Pois não. Até não esperava que eu ia conseguir essa reunião em Brasília, mas eu que cheguei sexta-feira de lá, nós tivemos no novo ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, que contempla o antigo Ministério das Cidades e o Ministério de Integração Nacional. E nesse ministério nós tínhamos algumas questões técnicas, no qual o Marcelo também esteve comigo na reunião, e essas questões técnicas de algumas cartas consultas já foram sancionadas. Então, provavelmente, os demais projetos, além desse que já vai para a licitação, também esse ano serão encaminhados, né? Até o ministro Canuto, que é o ministro desse ministério, não estava, mas a assessoria dele os recebeu e já deu os encaminhamentos. Agora, só aguardando o parecer final. Inclusive, nesta data, dia 26 de fevereiro, a cidade já recebeu uma circular do Ministério solicitando se tem o plano de mobilidade ou não, porque com essa troca de governo, modificou todo esse sistema. Então, as cidades estão recebendo esses pareceres, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional para saber se tem o plano de mobilidade aprovado ou não. E nós já temos o plano de mobilidade aprovado, nós já temos as cartas consultas aprovadas no Ministério no antigo Ministério das Cidades, hoje do Ministério do Desenvolvimento Regional, e agora nós vamos ter a pressão política para que seja contemplado, né, as demais cartas. Algumas já foram contempladas para sair do Diário Oficial, e as demais cartas com a pressão política, e felizmente o senador Espírito Almin esteve comigo, e ele já ligou para o ministro no momento, já cobrando essa solicitação para o município de Itapema e os demais municípios de Santa Catarina que terão esse parecer. Então, esse foi um dos resultados, né, junto a esse ministério. Posteriormente, nós tivemos essa reunião com a NTT, e algumas vezes a NTT ela é muito distante, a NTT de Santa Catarina com a NTT de Brasília, demora-se muito a parte burocrática, e isso a comunidade tem que saber da dificuldade que a gente tem dessa conversa. E lá eles falam uma língua, e aqui eles falam uma língua diferente. Então, a gente sentiu isso na pele, e principalmente quando a gente discutiu os entornos das ciclovias nas marginais. E ainda eu fiz uma indagação: por que Balneário Camboriú tem a ciclovia na marginal e Itapema não tem? Né? Sendo que até eles se assustavam, mas como que nós vamos botar uma ciclovia junto com a BR e a marginal? Mas Balneário Camboriú tem, a marginal leste, ela é toda ciclovia, fora, né? Entre a BR-101, a ciclovia, e daí faz a marginal e a calçada, que é o que a gente vem subsidiando há tempo, nessa ligação entre o bairro Meia Praia e o bairro Centro, que é fazer a ciclovia do lado da calçada, lá naquele murão, né? E inclusive ele falou, e há viabilidade financeira, orçamentária do município fazer isso, porque no contrato da autopista, daí nós vamos demorar mais 10 anos para a autopista fazer. E eu falei, se a prefeita e o Poder Executivo tiver orçamento, o DETRAME ou a Secretaria de Planejamento, nós vamos cobrar para que a prefeitura mesmo faça, porque é o benefício para a cidade, e nós já tivemos diversos óbitos naquela localidade, todos sabem, nós pedimos nessa casa, até hoje não recebemos resposta de quantos óbitos nós tivemos ali, da parte de ciclovia, da parte de motoqueiros que tiveram acidente, mas são questões que a gente vem discutindo nesta Casa Legislativa. Então, é importante frisar, e eu agradeço a participação, principalmente do Richard, que veio a essa tribuna, e acompanho também na rede social do senhor as suas colocações, as suas críticas, que é isso que nós precisamos para ter esse debate, inclusive não só o meu gabinete, mas o gabinete dos outros vereadores, para você vir aqui e debater pelo seu conhecimento também. É importante. A Associação Deficiente sempre vem aqui nesta casa. Nós tivemos uma audiência no final do ano, falando especificamente de acessibilidade, das calçadas, dos decks, aqui nesta casa, que também eu provoquei, nós tivemos subsídio dos demais vereadores, e eu falei, enquanto eu não terminar o meu mandato, eu vou ficar provocando sempre essa questão de mobilidade urbana. O vereador Tanaka sabe muito bem disso, porque foi uma bandeira que eu, como relator desse projeto, coloquei, e incansavelmente vou dizer, a gente sabe que é uma ampla discussão, principalmente a gente vai discutir a Terceira Avenida, um valor, Iagan, de desapropriação é quase 58 milhões, no ano passado já quando a gente discutiu, lembra?
era 58 milhões, hoje já passa 60 milhões de apropriação, e cada ano vai aumentar essa valorização. E será que, de que maneira que nós vamos desapropriar isso e fazer essa terceira avenida? Então nós temos que cobrar, nós temos que achar soluções viáveis. Nós discutimos junto com o capitão Rodrigues, Cáceres, a parte desses patinetes, dessa circulação elétrica, né, esses equipamentos elétricos que estão também na nossa cidade, usando as ciclofaixas e as ciclovias que eles não poderiam utilizar. E também nós vamos ter que fazer, se a gente vai achar uma lei específica municipal, ou a gente vai brigar lá na Assembleia Legislativa para fazer uma lei estadual, ou nós vamos ter que brigar com o órgão federal, que é o CONTRAN, porque muitas coisas, a Polícia Militar tem um entendimento, né, que ele não pode fazer apreensão, e o CONTRAN fala outras coisas, e a gente tem que ter esse debate aqui nessa casa. Eu falo mais uma vez, infelizmente o quórum é pequeno. Mais uma vez eu tenho que falar aqui para a comunidade, e eu vou frisar na minha tribuna amanhã na Casa Legislativa, vou frisar na rede social, vou cobrar a comunidade, porque a gente é cobrado também. E a gente é cobrado porque a gente colocou o nosso nome como vereador, como político, para ser cobrado. Eu não me furto, eu trabalho 24 horas pelo município de Itapema. Me ligam de madrugada, os outros vereadores também, mas a gente precisa que a comunidade participe do nosso mandato, participe do nosso governo, participe do legislativo. Venha essa casa legislativa, venha esse gabinete, bata a nossa porta. E não só para assistencialismo, senhores vereadores. Eu vou criticar mais uma vez o assistencialismo. Nós temos que ter pessoas aqui que façam o intuito do crescimento coletivo na cidade. Tem muito assistencialismo e pouco resultado aqui na política itapemense. Por isso que a gente tem que criticar e cobrar. Eu fico indignado de não ver um quórum aqui numa casa lotada para essa discussão, porque a gente vem divulgando a semana toda, secretária Noeli. É uma vergonha para o nosso município, secretária. Sabe? Quando é para o bem individual, vem aqui, enche de pessoas aqui, quando é para o bem individual de uma associação, de outra, mas quando é para discutir coisa séria que a gente vem discutindo aqui, a gente não tem quórum. Mas eu agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês, sabe, é um desabafo, desculpa, presidente, mas eu preciso desabafar, porque mais uma vez, e eu vou cansar, mês que vem vou pedir audiência pública de novo para a mobilidade urbana. Essa aqui a gente está focando na ciclovia e nós vamos conseguir resultado sim, Mala, pode ter certeza que eu vou brigar para ter resultados. Os outros vereadores que estão aqui presentes também vão brigar. O Poder Executivo que está aqui representado pelo Secretário de Planejamento, DETRAN e Defesa Civil, o próprio Polícia Militar, que sempre vem apoiando essas causas de mobilidade, porque a maior dificuldade é lá com eles também, dos acidentes, do estacionamento de forma irregular, que eles têm que multar, e daí reclamam que está fazendo ostensivo lá na multa, mas tu tem que estar dentro da lei. Então, mais uma vez, desculpa o desabafo, deputado João, mas a gente tem hora que a gente, Vossa Excelência, que foi vice-prefeito, foi vereador também, sabe do que a gente vem lutando. Mas muito obrigado, por mais uma vez me colocar aqui, e agradeço ao presidente também. Leve esse abraço especial ao presidente Ney. Presidente que está com pressão alta, né, já foi medicado, tá ok. Que bom, leva ele, você como presidente essa sessão, porque a gente precisa mais debate nessa Casa Legislativa, não só de gabinete, mas audiências públicas, como a gente sempre vem frisando aqui nas comissões, né? E é isso que eu venho aqui colocar, e digo para vocês que nós vamos encontrar soluções. Claro que eu, nesses 6 anos de mandato, vou completar 8 anos de mandato como vereador, não vou ser o cara que vou conseguir fazer tudo, como também a prefeita Nilson, nenhum vereador, mas nós vamos pelo menos plantar o pouco que a gente vem construindo. A engenheira Raviane, que também é uma grande crítica, faz grandes críticas em cima desses projetos, sempre vem participando muito bem para a nossa cidade. Desculpa mais uma vez o desabafo e muito obrigado pela parte. O vereador, o senhor não tem que pedir desculpas, não. Eu acho que o momento é oportuno, e depois eu quero fazer algumas considerações também em relação ao nosso trânsito, não o nosso trânsito, quando eu falo nosso, não só de Itapema, mas como de uma região do Brasil todo. O secretário Eliseu gostaria, só por favor. A título de curiosidade, eu falei em valores ali da Avenida Nereu Ramos, mas além da Nereu Ramos, a Governador Celso Ramos, terceira e quarta avenida, a rua 406 e 406C, vão ser investidos em torno de quase 15 milhões de reais. Só queria fazer essa colocação. Obrigado. Por favor, engenheira Raviane, a palavra está aberta aqui a todos os membros, a população também no modo... Essa é a oportunidade. Bem, boa noite a todos.
Eu estou aqui como representante do DETRAN, infelizmente hoje o Ferreira também não passou bem, então não pôde estar aqui, mas eu também estou como presidente da Associação de Moradores do Bairro Centro, e esse é um assunto que me agrada muito discutir, então o Fafá, como falou, eu sou realmente crítica. O plano de mobilidade, para quem me conhece, é o meu quarto filho, porque nós lutamos muito pela aprovação, né, Fafá, junto aqui na Câmara desse plano. Só que, assim, às vezes a gente fala tanto em recursos, né? Mas tem muitas coisas que é boa vontade, que com pouco dinheiro a gente vai conseguir resolver. Ciclovia é uma coisa, assim, é muito mais político, de você conseguir tirar, a gente já sabe a briga que a gente vai estar enfrentando esse ano com os estacionamentos rotativos, né? Mas é a questão, assim, da briga de você conseguir tirar as vagas de estacionamento e transformar em ciclovia. Então, o custo disso é... perto de uma pavimentação é ínfimo. Tanto que a gente fez um orçamento para recolocar aquela ciclovia lá na Avenida Santa Catarina, no Morretes, com 25 mil a gente consegue, porque ela existia e foi tirada, né? Então, colocar tachão, pintura e placa, que é coisa barata, com 25 mil a gente consegue fazer. Então, assim, está realmente... Agora eu vou fazer o lado do demoninho, né? Batendo no Poder Executivo para que se faça, que se realmente dê prioridade nessas ações e que se faça essas ações das ciclovias. Quero aproveitar, não é muito o assunto do dia, mas tem a ver com mobilidade, e aproveitar que o deputado João Minho está presente, e os vereadores também. Eu estou no trânsito e estou também na Defesa Civil. E nós temos um grande problema que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, que se chama Ponte do Rio Perequê. Então, nós gostaríamos muito de contar, né, deputado, com ajuda para ir atrás de recursos, porque é uma ligação entre municípios, né, para poder fazer essa nova ponte. Então, se puder nos auxiliar, a gente agradece. Só para te complementar, já que ele falou a nossa reunião em Brasília também teve a ponte do Rio Perequê junto com a Defesa Civil lá. O coronel, que hoje faz o comando, eu esqueci o nome dele, mas ele faz o comando da Defesa Civil. Ele já deixamos os encaminhamentos, né? Foi na quinta-feira essa reunião, e provavelmente já vai fazer os encaminhamentos para o governo de Santa Catarina e principalmente para a Defesa Civil, para vir, Secretaria de Planejamento de Santa Catarina, se não me engano, né? Secretaria de Planejamento, para dar os encaminhamentos para fazer o estudo de como está a ponte, né? Primeiro, porque isso nem o Estado tem isso aí, como está a ponte, imagina. E a gente vê nas fotos lá, já está uma depredação total. Mas agora, o deputado aqui também, a gente pede a força lá junto à Assembleia e cobrança junto ao... Ô, Fafá, a gente fez junto, Porto Belo e Itapema, os engenheiros, né, uma vistoria de olho, né, sem estudos aprofundados, mas está com bastante casos de corrosão, de armadura aparente, e os moradores ali próximos dizem que de madrugada eles escutam estalos da ponte, né, então é uma coisa que a gente realmente precisa desse estudo mais detalhado para dar continuidade. Só para dar um suporte, pois não. A ponte que liga Itapema e Porto Belo, salvo engano, há um decreto, pois o deputado João Amin pode ver isso aí com carinho, salvo engano, há um decreto estadual transferindo a responsabilidade do Estado para os dois municípios. Ou seja, 50% da ponte é responsabilidade de Itapema, os outros 50% de Porto Belo. Aí na prática ninguém faz nada. Então, como é uma ponte que faz a ligação de duas cidades, quem sabe verificar a possibilidade do Estado chamar para si a responsabilidade desta ponte, que é mais fácil um cuidar do que os dois se omitirem, né? Então, fica aqui a minha solicitação. A palavra continua aberta. Alguma indagação? Alguma explanação? Dona Tarsila, moradora de anos e uma grande guerreira. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fico muito contente que essa audiência esteja acontecendo. Como os senhores já disseram, nós temos poucas pessoas participando. Eu acredito que as pessoas estão um pouco desanimadas com promessas, com tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter e que não estão tendo, não é? Mobilidade urbana, e a gente trabalhou isso na primeira pré-conferência das cidades, ela é fundamental para a população se sentir bem, se sentir forte, trabalhar, progredir, fazer com que a sua cidade cresça.
E é o que nós não temos aqui. Nós estamos vendo muita construção, o bairro Meia Praia, o Iagan pode confirmar, cresce vertiginosamente, sem pensar em calçadas, sem pensar em ruas, sem pensar em pessoas. O secretário está aqui, não é? Do planejamento urbano, o senhor me perdoe, eu sei que o senhor está há pouco tempo na sua secretaria, mas eu acho que nós estamos na hora do fazer, na hora do acontecer. Os bombeiros, a PM, eles atendem muito as ocorrências da BR-101. Eles também estão cansados. A BR-101 não dá muita importância para Itapema, assim como a Agência Nacional de Transportes Terrestres também não dá muita importância. Os senhores, enquanto políticos, eu acredito que têm o dever de lutar por essa população, por essa cidade, por essas pessoas que estão aqui representadas também, não é, pelos seus bairros, de fazer alguma coisa. As pessoas estão usando muita cadeira de rodas sem ter a condição de usar, muita muleta, e aí tem o Rotary, o Laios que atendem essa parte, as pessoas com problema de visão. Então, por favor, senhores, agora temos um deputado também que veio nos fortalecer. Eu acho que a gente precisa repensar. Eu cumprimento ao Fafá e aos demais vereadores que estão aqui presentes, que já são bastante conhecidos, que realmente isso não seja só um início, isso seja, assim, um início e uma continuação de fazer acontecer, para que a gente tenha mais, assim, pessoas participando. A gente precisa que as pessoas conheçam e confiem no trabalho daqueles que estão à frente e que têm o poder de fazer. Era isso que eu queria deixar e pedir a todos que levem a nossa preocupação enquanto moradores, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Vamos nos preocupar mais e vamos fazer. Muito obrigado e desculpem. Obrigado, dona Tarsila. Mais uma vez, a palavra desculpa acho que não deve ser usada aqui, dona Tarsila, porque o Fafá também já pediu. Eu sei que é força da humildade que todos têm, mas aqui são os direitos dos cidadãos, são reivindicações que devem ser feitas. E eu diria a dona Tarsila e a todos, nós não estamos no início da caminhada, já estamos há algum tempo nessa caminhada, e como disse, vou usar suas palavras aqui, vou compilar suas palavras, vereador, nós vamos continuar. Todos nós aqui, independente de qualquer sigla, nós vamos continuar nessa batalha, até o último dia dos nossos mandatos. Acho que essa é a mensagem. Mas nós precisamos de participação aqui. Mesmo que o cidadão esteja cansado, eu como cidadão também canso, mas nós precisamos participar mais. E aí sim, a cobrança fica maior. Deputado, o senhor tem a palavra. Bom, eu queria fazer a minha última intervenção aqui. Eu justifiquei ao Fafá que eu tinha horário, por isso que até que eu cheguei mais cedo na cidade, pude caminhar, pude ir na rádio, e dizer que realmente os apontamentos do Richard, do Artêmio, da senhora Tarsila, que falam sobre as obras, principalmente o asfalto, a arborização, a acessibilidade, além de serem direitos, exigências, são já políticas de planejamento, de desenvolvimento de grandes cidades que chegaram ao caos e aí sim pensaram em árvore, em substituir o asfalto pelo paver, em dar ao cidadão o direito de ir e vir, independente da ajuda, mas até com normas. Acho que isso é muito, muito importante e esse debate serve para isso. Ao final, né, esse documento aqui, com todas as sugestões de vocês, vai ser transformado num documento físico que a gente vai poder cobrar das autoridades essas exigências que são realmente direitos universais. E dizer tanto para a Raviane quanto para o vereador Iagan que eu vou ter que, vai ser o meu dever de casa, eu vou passar
essa resposta ao vereador Fafá para saber se há, por parte do governo estadual, da Assembleia Legislativa, algum decreto, alguma lei sobre essa ponte importante, ligação aqui da região, para que a gente possa saber de quem é o dever de casa, quem é o responsável, para que a gente possa responder aos cidadãos de 2 municípios. Queria pedir desculpa, Fafá, mas a gente já tinha combinado um horário, eu vou estar sempre à sua disposição, parabenizar, não importa a quantidade, mas sim a qualidade do debate, as pessoas que deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias, estão aqui discutindo um assunto importante, em nome dos vereadores, da mesa, da mãe e do pai do Fafá, que vieram aqui para esse debate. Eu, como deputado estadual, representando o Poder Legislativo, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, vou estar sempre à disposição para as passadas, que eu já tive a oportunidade de estar aqui, e obviamente que para as futuras. Se for provocada uma outra, daqui a um mês, daqui a um tempo, eu vou estar, com certeza, a gente conciliando o horário, vou estar aqui sempre à disposição. Parabéns por também tomar frente a assuntos, ir a Brasília buscar informações, ir a Florianópolis buscar informações, porque foi para isso que a população de Itapema colocou os vereadores, em especial o Fafá, para representar tão bem o Poder Legislativo de Itapema. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado João Amin, que faz parte da Comissão de Assuntos Municipais, é membro também da Comissão de Constituição e Justiça do Estado, membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Muito obrigado. E líder do Progressista, lembrado aqui pelo vereador Fafá. Nós temos a AD, que é a Associação dos Deficientes de Itapema. Boa noite a todos. Só o nome, para as pessoas que estão nos acompanhando, vai ficar registrado em... Tá. Meu nome é Valdirene, né? Eu faço parte da diretoria da AD e sou mãe de um menino cadeirante. Então, o assunto principal meu vai ser sobre a acessibilidade. Eu não tenho um automóvel, então eu ando muito com meu filho nas ruas. Eu moro num bairro Alto São Bento e o bairro lá, a rua principal, ele é paralelepípedo. É horrível, gente, por experiência própria de andar muito com eles nas ruas. Eu acho que tinha que olhar com carinho, atenção em relação às ruas para a acessibilidade dos deficientes, né? Eu tenho muita dificuldade para andar com ele porque as pedras, os paralelepípedos tem desvios, né, buracos. Então, a maioria das vezes eu tenho que levantar a cadeira dele para que as rodas são pequenas, não tranquem, não dê soco. Então, a maioria das vezes que eu ando com ele, eu ando com a cadeira erguida. Então, assim, as ruas principais, principalmente, deveria ser asfaltada, por causa da dificuldade que eu tenho em relação ao meu filho. E muitas calçadas, realmente, eu ando com ele por aí no centro, as calçadas realmente têm bastante dificuldade também. Não é só rampa, né? Tem calçada que não são... Tem buracos, tem, como falaram aí, o poste, né, no meio das calçadas. Isso serve nem só para os cadeirantes, como também as pessoas com os carrinhos de bebê, né? Mas cadeirante realmente tem bastante, né? Eu não sei a quantidade, infelizmente, mas sei que nós temos uma boa quantia de pessoas com deficiência usando, né? Acessos às ruas. Então, assim, eu pediria por gentileza que desse uma olhada com carinho
em relação a isso, tá? Boa noite a todos. Muito obrigado. Mais uma uso da palavra. Só para finalizar, vereadores, que eu queria só salientar, já que está encerrando a audiência, no sentido de que o Poder Legislativo exerce uma autoridade no município. Eu acho que nós temos que prestar atenção nisso. E os vereadores, como a gente vê, até uma reclamação dos próprios vereadores da Câmara, de fazer pedidos, indicar e não ter resposta. É complicado até chamar na audiência e ter que saber de prazo, ter que saber de como, quando e não obter a resposta adequada. Nós acompanhamos a Câmara de Vereadores e vemos vereadores fazendo indicações de mudanças, indicação de restauração de pavimentação, mas, em contrapartida, não se tem resposta. Então, eu acho que é um momento, talvez, da Câmara também se encher desse espírito de saber que tem em si o espírito da publicidade, a obrigação da administração pública ser pública e divulgar a sua resposta e dizer ao vereador o porquê disso não aconteceu, o porquê que o prazo não conseguiu ser conquistado, porquê que a situação não deu certo. Não somente a gente encaminhar as indicações e não ter resposta, nem que seja para dizer, nós não conseguimos fazer em virtude disso. Então, acho que nós temos que lutar mesmo, que os vereadores têm que buscar isso com mais ênfase, de mostrar para a população o motivo até mesmo da falta de resposta, como, por exemplo, nós tivemos aqui da BR-101, da autopista litoral, que não trouxe resposta, não trouxe representante, e mostrar, divulgar mesmo para a população e dizer, nós fazemos nosso papel, mas quem deve executar, cobrar, fazer, realizar, não está dando resposta para a população. Então, até a Câmara Legislativa sofre com isso. Então, fica aqui o meu parecer a respeito da gente sempre buscar divulgar essas situações para o município aqui de Itapema. Obrigado, Richard. Mais alguém para... Senão nós podemos nos encaminhar para as considerações finais. Eu deixo o vereador Fafá, que é o proponente, para as suas considerações, Fafá. Vossa Excelência. Só para o encaminhamento final, a gente vai pegar as solicitações, principalmente da comunidade, porque a audiência pública era para isso, de quem trouxe essas pautas para a audiência de hoje, a AD, o Richard, o senhor Artemio, Dona Tarsila, a quem participou, ao próprio secretário, aos demais vereadores. Vamos fazer esse documento e dar os encaminhamentos. E principalmente, você foi muito feliz na sua fala da cobrança das entidades que não tiveram presentes hoje. Pode ter certeza que nós vamos divulgar aí, a mídia também da Câmara de Vereadores, dizer que a audiência foi realizada, mas infelizmente ficou a par, principalmente desse órgão federal, né, que é a NTT, que não esteve presente na nossa audiência do dia de hoje. Então, esses seriam os encaminhamentos e vamos dar continuidade. Essa é mais uma audiência, mas posteriormente fizemos outros, e se não tiver quórum aqui, nós fizemos nos bairros, onde for possível nós vamos fazer, né? Nós já fizemos no bairro Meia Praia, o quórum foi baixo também, vereador Iagan, mas nós não somos incansáveis, tanto Vossas Excelências, os demais vereadores que não estão presentes hoje, por alguns motivos, mas nós vamos cobrar nessa Casa Legislativa para que temos resultados reais para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Fafá. Para finalizar, eu só fiz aqui um apanhado rapidinho, 30 segundos. Hoje nós temos, na mobilidade urbana, vai lá, ciclistas, deficientes físicos, que não é o termo correto, cadeirantes, mas se utilizam, skatistas, exato, triciclos que usam essa novidade que chegou, ônibus, pedestres, carrinhos de bebê, bicicleta elétrica, quer dizer, olha o mundo que nós temos hoje. Então, algo tem que ser feito mesmo, tá certo? Queria agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez, como disse o deputado João Amin, não importa, né, a quantidade, sim a qualidade. Nós queremos agradecer a todos e, não havendo mais o que ser discutido hoje, dou por encerrada esta audiência pública. Uma boa noite, uma boa semana.